Seagate? Quem é? Tá brincando? Seagate é o maior fabricante de discos rígidos do mundo. Transformamos ideias em negócios. Ela basicamente iniciou a indústria de discos rígidos. A Seagate tem mais de 800 patentes de design em tecnologia de discos rígidos. Só no último ano, seus produtos mereceram mais de 100 prêmios de indústria. Sem mencionar o fato de terem sido entregues mais de 80 milhões de discos rígidos. E o que é um disco rígido? Um disco rígido é a peça principal que o computador usa para armazenar, acessar e administrar informação. É uma combinação fascinante de eletrônica e mecânica. Então, um computador funcionaria sem um disco rígido? Mais ou menos. Mas nenhuma informação poderia ser salva sem um dispositivo de armazenamento. O computador precisa de um disco rígido para acessar as aplicações e armazenar os dados. Você pode me mostrar o que isso quer dizer? Claro, vamos dar uma olhada. Nossa, parece mais um toca-discos maluco. Na verdade é. Os dois têm discos e cabeça, mas um disco rígido pode gravar dados no disco mais de uma vez e em setores múltiplos. Essa função se chama escrever. Assim como escrever em um pedaço de papel? Mais ou menos, só que é muito mais sofisticado. Deve ser mesmo. A cabeça de leitura-gravação desliza pela superfície e armazena a informação magneticamente. Se criar um documento em seu computador e salvá-lo, ele é gravado em código binário magnético no disco. Ah, tudo bem. Mas como é que eu pego de volta a informação do disco rígido? Quando chama a cópia do arquivo, o computador lê o arquivo armazenado e mostra no seu monitor. Essa função se chama leitura. O que diferencia os discos da Seagate dos de outras empresas? Ah, que bom que perguntou. Ótimo. A resposta é desempenho e inovação. Veja no guia de vendas da empresa. Aqui, cada produto que é fabricado tem a ver com armazenamento e qualidade. Ah, não. Então vou ter que decorar um monte dessas especificações? Não. Não. Mas tem que saber o que elas significam. Ah, tudo bem. Mas vai devagar, tá? Tá, devagar. Uma das primeiras coisas que você vai ver é fator de forma. Parece coisa de um filme de ficção científica. É um termo de engenharia que quer dizer tamanho. Os discos vêm em diferentes formatos e tamanhos, dependendo das capacidades e do computador em que serão usados. Ah, tudo bem. Até que é bem fácil. Dá pra deixar as coisas nesta página assim tão simples? Posso tentar. Então vai nessa. Vamos chamar um perfil no computador e ver o que acontece passo a passo para podermos definir algumas coisas. Especificações de desempenho se referem à rapidez que um disco rígido lê e escreve os dados. Ah, certo. A primeira coisa que deve notar é que o disco gira. É assim que os dados são armazenados. O disco gira para que a cabeça possa acessar os dados. A velocidade de rotação é medida em RPM. É, que é rotações por minuto. Essa eu sei. É isso aí. Quanto maior a velocidade de rotação do disco, mais rápido a cabeça pode acessar o setor onde a informação está armazenada. A maioria dos discos gira em 5.400 ou 7.200 RPMs. A Seagate é líder em inovação de velocidade de rotação. Ela foi a primeira a entrar no mercado com discos de 7.200 RPMs e, mais recentemente, os novos discos Cheetah. Essas belezinhas giram a 10.000 e a 15.000 rotações por minuto. É, isso é coisa beça. Sabe, se as rodas do meu carro girassem desse jeito, meu carro ia andar numa velocidade de quase 1.200 km por hora. É, mais ou menos. Vem cá, que termos técnicos são esses aqui no guia de vendas, como tempo de acesso e taxas de transferência? São medidas de desempenho. Além da velocidade de rotação, veremos também o tempo de acesso. O tempo de acesso é o tempo que a cabeça leva para achar os dados no disco. É determinado por milissegundos, que é o milésimo de um segundo. Nem uma piscada. E aí, o que acontece depois? Os dados do disco são lidos e transferidos para o cache. E o que é um cache? Cache é só uma palavra francesa usada para designar a memória. É um chip que armazena os dados antes deles serem transferidos para o computador. Então a velocidade em que isso acontece é... É a taxa de transferência interna porque é inerente ao disco. O desempenho é determinado por megabits por segundo. Faz sentido. E depois, o que acontece? A informação vai do cache até o computador através da interface. Isso se chama taxa de transferência externa. É determinado por megabytes por segundo e é sempre mais rápido do que a taxa de transferência interna do disco. O objetivo é evitar qualquer gargalo. Isso é bem esquisito, mas eu acho que eu estou entendendo. Bom, o que é uma interface? A palavra interface se refere à tecnologia de conjunto de cabos que une o seu computador a outros dispositivos. Oh, peraí, o que é um dispositivo e por que eu iria querer unir meu computador a um deles? Dispositivo é um periférico, como HDs, drives de CD-ROM, scanners, backups de fitas, drives de disquetes. Já entendi, mas vamos voltar para esse negócio de interface. Há 3 tipos de interface básica que confrontam velocidade de transferência com custo. A Seagate oferece as interfaces paralela ATA, serial ATA, SCSI e canal de fibra. Quer dizer cabos e conectores? É, mais ou menos. Por que não disse logo? Então, como é que eu sei qual é a melhor para mim? É bem fácil. As interfaces paralela ATA e serial ATA são padrão para computadores de mesa. Isso é perfeito para pessoas que trabalham com um sistema de computador pessoal de mesa. Por quê? Porque oferece taxa de transferência externa de até 150 megabytes por segundo na serial ATA e por um preço razoável. 150 megabytes por segundo é bem rápido. Sem dúvida. E toda a capacidade que é usada com essas estações de serviço pesadas que fazem aqueles desenhos computadorizados ou com os servidores gigantes que tornam possível a internet? Hoje, as aplicações que consomem muitos dados, como servidores de e-mail, de
internet e intranet, gerenciadores de banco de dados, vídeo, design, com a ajuda do computador, se beneficiariam da interface SCSI. Qual a diferença entre a SCSI e a ATA? Ela oferece taxa de transferência externa de até 320 megabytes por segundo e permite que os usuários façam a conexão com até 15 dispositivos. Então a SCSI é mais rápida do que a ATA? Se você usa aplicações que pedem taxas de transferência mais rápidas, como animação tridimensional, vídeo de full frame e transações online, a melhor escolha seria a SCSI. Fiber Channel. E a interface de canal de fibra é ainda mais rápida do que a SCSI. Certo, a Seagate foi a primeira a apresentar drives também com a interface de canal de fibra. A interface de canal de fibra é ideal para aplicação intensiva de dados. O canal de fibra tem a capacidade de transferir dados com até 200 megabytes por segundo em 2 canais. Puxa, existem mais vantagens no canal de fibra? Claro, o canal de fibra permite que os usuários conectem até 125 dispositivos e o comprimento da interface pode se estender até quase 10 quilômetros. 10 quilômetros? Para que eu preciso de tanto? Porque você vai poder conectar muitos gabinetes com grande poder de armazenamento, para que vários usuários acessem rapidamente informação de vários pontos. Corporações, bancos e empresas aéreas gostam muito desse tipo de coisa. Tá bom, tá legal, ótimo, tudo bem. Eu já alcancei os limites do meu crânio. Meu cérebro está ficando... Embotado? Embotado. Não tem problema. O importante é lembrar que a Seagate já entregou mais discos rígidos do que qualquer empresa do mundo. E se você tem perguntas sobre armazenamento, a Seagate tem as respostas. A Seagate tem as respostas. Disso eu vou lembrar, mas eu acho que devia ter anotado algumas coisas.